Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa de Deus, você que está em casa também, que Deus abençoe você, que Deus possa falar com você através desta palavra, deste culto que é aqui realizado na Igreja da Graça em Pato Branco, na rua Guarani 1040, bem no centro. Nós que estamos aqui para abençoar o povo de Deus. Quem está sendo abençoado, diga amém. Amém, glória a Deus. Sente-se por favor, você que está aqui na igreja. Quem está em casa, se você tiver esse tempo hábil também, você pode se assentar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no mesmo lugar onde nós vamos terminar a mensagem de hoje. Nós vamos começar em Provérbios, capítulo 28, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo de número 28. Provérbios fica logo após o livro de Salmos. Não sei como que você vai fazer para passar aí, mas você vai passar também. Provérbios 28. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Mais uma vez eu vou ler. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Vamos entender isso aqui. O ímpio é aquela pessoa que não pratica a palavra. O ímpio é aquela pessoa que sabe a palavra, que reconhece, sabe o que é a palavra, mas não vive ela. É a pessoa que tem a palavra no coração, ela já ouviu, ela entende, ela sabe o que deveria fazer, porém ela vive numa prática errada. Então nós precisamos reconhecer duas coisas importantes para esse texto de hoje ser a base da mensagem que nós vamos viver. O ímpio é a pessoa que sempre vai achar que está todo mundo tramando contra ela. Você pode perceber que a pessoa quando está errada, a pessoa quando está com algum erro, normalmente quando acusam ela ou quando ela é colocada contra a parede, ela tenta reverter toda a situação como se ela fosse a santa, como se ela fosse a pessoa certa. Você já passou por isso? Já passou por isso ou não? De alguém que era errado e quando é colocado diante de uma situação à prova daquilo que ela fez, ela tenta mudar toda a história, colocando ela no papel de mocinho, de mocinha, ele sendo a pessoa que, o justo, e o contrário das pessoas ou da situação como os vilões, melhor dizendo. Então nós temos que entender, o ímpio, a pessoa ímpia, a pessoa que pratica a impiedade, elas sempre vão achar que estão tramando contra ela. A pessoa ímpia sempre vai achar que alguém está fazendo mal para ela, porque o ímpio não tem base, o ímpio não tem força, o ímpio não está firmado na rocha. Deu para entender, gente? Ímpio é quem sabe o que deveria fazer e não faz. Ímpio é aquele que tem até o Senhor Deus já falou com ele, o Senhor Deus já tratou com essa pessoa, mas mesmo assim essa pessoa continua vivendo uma vida errada. Então acho que agora entramos num assunto mais sério que diz respeito à família. Você conhece pessoas da sua família ou familiares que são assim? Que já ouviram a palavra, como diz, existe um crente chamado um crente chiclete. Você já ouviu falar do crente chiclete? Vocês dão risada, Mas o crente chiclete é aquele crente que mastiga a palavra, mas não engole. Ele ouve a palavra, ele entende, ele vem para a igreja, ele faz culto, ele participa do culto, ele vem, é a pessoa que sempre está aprendendo, mas nas práticas, na sua vida, na sua particularidade com Deus, essa pessoa ela só tem, como diz a palavra que Jesus falou lá em Mateus, em João 12, que diz que o Senhor olhou para aquela figueira e ela estava cheia de folhas. Só para a gente poder relembrar, a figueira normalmente, você sabe que a figueira é o contrário das outras árvores. As árvores primeiro elas dão folhas, aí elas dão as flores, aí frutos. A figueira primeiro ela dá fruto, depois folhas. É o contrário, Então o Senhor vendo folhas, logo ele entendeu que teria frutos, porque a folha vem depois do fruto. E ele caça ali, ele olha para aquela figueira e não acha nada de figo para comer. Então ele amaldiçoa aquela figueira porque ela tinha aparência somente. Nós não podemos ser cristãos de... Vamos falar bem alto com o pastor, deu para entender o fio da meada, Deu para entender? Você em casa também. Nós não podemos ser cristãos de aparência. Nós não podemos parecer ser crente, nós não podemos parecer ser de Deus, nós não podemos ter uma aparência de alguém que é de Deus não sendo.
Eu não posso falar uma coisa, eu sou uma figueira tem que dar o que, gente? Tem que dar figo, tem que dar fruto. Eu não nasci, se eu sou uma figueira, eu quero dar os meus frutos. Uma figueira que não dá fruto, você tem que cortar fora, porque ela está ali inutilmente, porque a maioria da parte da vida dela, ela fica só com galhos, seca, sem folhas. Então nós precisamos entender, o ímpio, o provérbio diz que o ímpio é a pessoa que não reconhece, ela sabe a palavra, mas não vive a palavra, não pratica a palavra. Você talvez me assista, pastor, eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas você não faz o que a palavra diz, você faz o que você quer, você faz o que você acha melhor. Então quando o ímpio, ele faz o que quer, diz a palavra que o ímpio sempre vai se achar que tem alguém perseguindo ele. A pessoa errada sempre vai achar que ela vem para a igreja, chega na igreja, ela fala, esse pastor só prega para mim, esse pastor só fala de oferta. Ela sempre se acha perseguida, ela sempre se acha como a pessoa sempre que, porque falaram de mim, porque inventaram de mim. O ímpio sempre acha isso, porque o ímpio não tem firmeza, o ímpio não está consolidado na rocha. Deu para entender então, gente? Posso passar para a próxima parte? Aí ele fala assim no versículo ainda de número 1, né? Aí ele fala, mas qualquer justo, qualquer um que andar em justiça, está confiado como filho do leão. Irmãos, aquele que é justo será guardado, porque Deus justificará você, Deus guardará você, e nosso Senhor é o leão da tribo de Judá. É este leão que cuida de nós, diga amém. É este leão que nos protege. Então nós temos que reconhecer, aquele que é ímpio vive reclamando que Deus, que todo mundo está contra ele. Pastor, por que perseguição? Por que só eu? Por que só eu passo por isso? O ímpio vive reclamando e nunca tem firmeza nas suas palavras. Já o justo, ele é guardado e protegido pelo próprio Deus. Amém, gente? Então, com base disso, deixa aqui comigo, vamos no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 11, vamos lá, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 11, nós vamos começar a leitura a partir do versículo 26, só para a gente poder se situar, tá? No que está acontecendo. Enquanto você abre aí, eu abro a minha Bíblia aqui também, 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 11, versículo de número 26, vai ser o início da leitura. Até antes de fazer a leitura, eu quero que você preste atenção em algumas palavras que eu vou falar para você. Isso, já marquei aqui também na minha Bíblia. Salomão era filho de Davi, o sucessor, aquele que estava hoje nessa história que nós vamos entrar. O rei era Salomão. Preste atenção, olha para o pastor um minutinho. Salomão, ele reinava sobre Israel, e Deus havia dado para Davi uma palavra dizendo que, olha, a partir de você, pelo teu grande amor, pelo teu grande trabalho, pelo povo de Deus, e porque você anda comigo, você e toda a tua casa sempre estarão no reino, sempre estarão liderando, sempre estarão governando. Diga graças a Deus, amém? Já pensou Deus falar isso para você? Olha, pelo teu grande amor, pelo teu grande despeito a favor da palavra de Deus, por você sempre me se dedicar ao povo, por você sempre me amar, por amor de você, eu vou abençoar os teus filhos. Fala amém, gente. Isso é uma bênção muito grande. Os filhos de Davi não precisavam nem de se esforçar, porque a bênção já veio do berço, já nasceram, como diz, num berço, no berço de ouro. Esse literalmente foi no berço de ouro, nasceu de Davi, e Deus escolheu Salomão para reinar após a morte de Davi. Estou contando isso para você entender. E Davi foi um homem de muita sabedoria. Davi, ele cresceu, ele ensinou seu filho a tornar-se um homem. Salomão, ele reinou em Israel 40 anos, todo o período de reinado de Salomão foi 40 anos, e ele, quando começou a reinar, eu consigo imaginar assim, eu não vou ler, porque senão teria que ler 3, 4 capítulos da Bíblia com você, mas eu consigo imaginar Davi segurando na mão do seu filho, porque a Bíblia diz que Davi estava numa cama, ele não estava doente, ele já estava velhinho, a Bíblia diz que ele estava velhinho em idade, já entregue aos dias, ele não estava doente, a Bíblia fala que ele já estava um senhorzinho.
e ele estava bem fraquinho ao que diz respeito à vida, mas ele estava bem com Deus, não estava doente, não tinha câncer, não tinha mal nenhum na vida dele. E quando então ele está ali, ele segura na mão do filho e fala: filho, seja homem. Diga amém. Então veja que o ensinamento de um pai para um filho é muito importante. E o filho então, quando viu o seu pai partir, Davi morreu, agora começou uma questão muito triste, porque, irmãos, é difícil você perder alguém. Só que Salomão entendeu o que o pai dele tinha passado para ele. Salomão reconheceu que Deus queria usá-lo como rei em Israel, e ele então, ele sobe aquele monte, leva 1000 holocaustos, os únicos 1000 que ele tinha, ele leva os 1000 bois que ele tinha, e quando chega no holocausto, o Senhor fala: o que você quer, Salomão? E Salomão diz: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo, só isso. Aí Deus olha: puxa vida, você poderia ter me pedido qualquer coisa, você poderia ter me pedido riqueza, você poderia ter me pedido um reino, um reino pacífico, mas você pediu sabedoria para cuidar daquilo que não é teu, daquilo que é meu. Por conta disso, não haverá homem nessa terra mais próspero como você, e não haverá homem mais sábio quanto você, porque você foi diferente. Então Salomão começou bem? Sim ou não, gente? Sim. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Amados, a nossa vida com Deus, entenda, hoje nós vivemos a graça. Não adianta você ser crente da igreja 50 anos, se você começou mal, você tem que terminar bem. Se começou bem, tem que terminar bem, não tem como terminar mal, porque o fim de quem começa a ir para o caminho da impiedade é começar a achar que todo mundo fica contra, a pessoa se acha um coitadinho e acaba esquecendo de Deus. E Salomão, aconteceu isso com ele. Ele cresceu, reinou, prosperou, homem de vitórias, um homem, né, que fez com o templo de Salomão, aquele templo maravilhoso a qual ele construiu, que a Bíblia diz que não podia ser construída pelas mãos do homem. Ele fez uma obra espetacular, Deus deu condições para ele. Então chega um momento da vida dele que ele se perverteu. O que aconteceu com Salomão? Alguns conhecem a história, mas eu vou contar para você, para quem não sabe. Salomão chegou no fim da vida dele, ele se deixou levar pelas mulheres. Você conhece gente assim? Ou pode ser o contrário, mulher, né, a Salomoa, que foi atrás dos homens, que foi atrás, né, da bagunça, que foi atrás da vida, né, promíscua. E Salomão, ele teve 700 mulheres. Você tem noção o que significa ter 700 esposas? Amados, eu comento assim, né? Aqui só está mulherada aqui hoje, né? Só está mulherada, né? Então não vou falar muito, senão vou apanhar das irmãs aqui, né? Mas, irmão, se para cuidar de uma só lá em casa já é difícil, irmão. Aliás, eu cuido da minha esposa e de 2 filhas, né? Se para cuidar de uma mulher é difícil, imagine 700. E ele ainda, se não bastasse 700 mulheres, ele tinha 300 concubinas, que eram mulheres que ele se deitava com ela informalmente. Já parou para pensar? 1000 mulheres, mil mulheres eram as mulheres que era do convívio de Salomão. Irmãos, uma vez eu ouvi um missionário pregando sobre isso. Ele falava: olha, se o Salomão tentasse encontrar uma mulher por dia, uma delas por dia, ele veria uma mulher hoje, e essa mesma mulher só veria Salomão de novo daqui 3 anos. Você consegue entender isso? Então Salomão, ele foi para um lugar totalmente desprovido, ele tinha uma grande sabedoria, mas ele deixou-se levar. E eu vou provar para você, como a Bíblia diz, que quando Salomão se perverteu, foi por conta que ele começou a não somente se deitar com essas mulheres, mas também a idolatrar aos demônios que essas mulheres serviam. E quando ele começou essa idolatria, quando ele começou a servir essas imagens, né, as quais as mulheres que ele estava se envolvendo, Deus ficou muito furioso com ele. Veja que isso acontece, eu não tenho tempo de contar a história desse homem sábio, um homem de grande sabedoria, mas chegou no fim da sua vida, irmãos, o Salomão foi visto por Deus como um dos maiores reis, irmão. Deus abençoava tudo que Salomão fazia, porque Salomão era um homem de Deus. Só que ao fim da vida dele, irmãos, ele deixou-se levar. Vou fazer uma perguntinha para você: cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus,
se nós não tomarmos um cuidado para mantermos na presença de Deus, do mesmo jeito que começamos. Quando a gente conhece Jesus, como que a gente conhece? Na simplicidade, sem saber nada, na humildade, querendo aprender tudo, chegando na casa de Deus quietinho, querendo aprender, querendo conhecer, dizendo eu quero aceitar esse Jesus, diga amém. Só que vai passando o tempo, você já ouviu falar, é uma expressão, tá? É uma expressão que alguns dizem, as pessoas dizem crente cascudo. Sabe o que é o crente cascudo? Aquele crente que está muito tempo na igreja. Essa palavra eu já ouvi. Eu já ouvi outro pastor falando disso. Sabe aquela pessoa que se acha dona da verdade? Assim se tornou Salomão. Ele achou que, como Deus sempre foi com ele tendo essas práticas, Deus não ficaria chateado. E Deus chama Salomão e fala: Salomão, o negócio é o seguinte: você traiu minha confiança, e por amor do teu pai, olha que coisa séria, pelo amor do teu pai Davi, eu não vou retirar de você o reino, eu não vou rasgar de você o reino, porém do teu filho eu vou dividir. Israel, meu irmão, era uma só, era como uma tribo só, era um povo só, todos serviam a um único rei. Só que chega agora esse momento, chega esse período agora, que Deus então fala: Salomão, Roboão seu filho vai reinar, e nele eu vou dividir, eu vou fazer que seja dividido o reino na vida dele. Gente, vou perguntar para você, a divisão é boa? A divisão é boa? Deixa eu explicar para você. Você ganhou 10 mil reais de salário esse mês, fala amém. Você ganhou 10 mil de salário esse mês, aí você começa a dividir por 10 pessoas, você vai ficar muito feliz? Eu acho que não. O reino, irmão, era todo por um cabeça. Davi reinou todo Israel, Salomão dominou também, reinou sobre todo Israel. Só que começou divisão. Dentro de casa não é diferente. Quando Jesus reina na tua família, quando não há divisão, quando um não puxa para um lado e o outro puxa para o outro, meu irmão, é uma bênção, que o governo é um só. Você só confia na palavra de quem? De Deus. Só tem Jesus ali como cabeça. Todos são direcionados por Jesus. Não tem misturas de religião, não tem misturas ali de religiosidade, não tem mistura de crença, amém, gente? Porque todos servem a Deus, todos amam a Deus, e era assim até Salomão. Mas por conta do erro do Salomão, todo o reino será dividido. Amados, o ímpio, lembra que nós começamos falando do ímpio? O ímpio sempre vai provocar problemas, não só para ele, mas para as demais pessoas que convivem com ele. A pessoa que sai da presença de Deus para viver um caminho errado, além de ela fazer mal para si mesmo, ela faz mal para todo mundo que está à sua volta. Então veja que então Salomão, pelo grande erro dele, ele escutou Deus dizendo: olha, eu prometi para o teu pai que não desfaria o reino por você, e eu não vou desfazer, mas quando o teu filho reinar, aí eu vou cortar o reino, vai acabar a tua alegria. Amados, você já parou para pensar que tristeza? Começou bem, Deus ensinando, Deus tratando, Deus mostrando, mas chegou um dia que Deus falou: não quero você mais. Irmãos, uma das piores coisas que um cristão pode ouvir de Deus, ou que Deus pode lhe mostrar para você, é que Ele não quer mais você. Porque o Senhor, Ele quer nos salvar, amém, gente? Ele quer nos salvar, Ele quer fazer algo por nós, Ele quer interceder por nós, Ele quer salvar a nossa casa, a nossa família, Ele quer nos abençoar. Porém, a Bíblia diz que o erro, a impiedade, o caminho torto que o amigo Salomão fez com que as coisas mudassem de rumo. Agora nós vamos entrar na mensagem, e antes de falar da mensagem eu te pergunto para você: existem caminhos que nós tomamos que depois nós nos arrependemos amargamente? Alguém já tomou decisão e se arrependeu depois? Alguém já passou por isso? Pastor, já tomei decisões que eu me arrependi de ter feito isso. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Por isso nós temos que ter um cuidado, porque o tempo não volta atrás. Você pode sim receber o perdão de Deus. Jesus te ama a ponto de perdoar todas as suas iniquidades e pecados. Porém, se você não reconhecer os seus pecados,
Além de você estar fazendo com que muita coisa ruim aconteça com você, muita coisa ruim acontece com a tua família, porque agora ele foi abençoado por ser filho de Davi, nasceu no berço de ouro. Roboão já não vai ser a mesma coisa, porque Roboão vai nascer agora obrigado a viver uma divisão em Israel. Irmãos, vamos pensar o seguinte: quando todo mundo está caminhando para o mesmo sentido, ninguém se bate. Alguém já andou no centro da cidade, em épocas festivas, que as pessoas estão correndo para comprar coisas? Alguém já andou assim ou não? Que você parece formigueiro e desvia para cá e desvia para lá. Quando está todo mundo indo em um sentido só, é mais fácil, ninguém se bate, amém, gente? Agora, quando tem um para lá, um vem daqui, outro vem de lá, outro vem para cá, outro vai para lá, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia. Irmãos, é mais fácil governar, é mais fácil ter uma família onde todos andam com Jesus, andando por um mesmo caminho, ou é mais fácil onde cada um pensa de um jeito? Fala aí, gente. Ô pastor, sem dúvida é mais fácil andar em um lugar onde todos estão com Jesus. Só que o Salomão, ele não pensou nos seus filhos, Salomão não pensou em Israel. Amados, quem está me ouvindo agora, quem está me assistindo em casa, guarde o que eu vou te falar. Você tem um compromisso não só com você, nós não temos um compromisso só com a gente, nós temos o compromisso de levar a palavra de Deus para a nossa casa, e nós não podemos voltar atrás do que Deus nos deu, diga amém. Nós não podemos voltar atrás. Só que Salomão não pensou nisso. Davi pensou nele, irmão. Davi pensou em Salomão, mas Salomão não pensou no Roboão. Ele não pensou que o filho dele reinaria no meio de guerra. Salomão passou guerras? Não. Salomão viveu vitórias, só que ele deixou para o filho dele viver guerras. Amados, andemos na palavra, não saiamos da palavra, pois quando a gente sai da palavra, nós estamos nos tornando ímpios, e o ímpio sempre vai se achar perseguido. Agora entra na história uma pessoa que talvez você fala, pastor, mas o que tem a ver esse homem? Um homem chamado Jeroboão. Você está entendendo a mensagem, gente? Está entendendo? Jeroboão, ele vai entrar na história agora. O Jeroboão, ele era um servo, ele era um copeiro de Salomão. Ele não era de descendência de reis, ele não era filho de Davi, ele não tinha nem da casa de Saul, ele era um homem comum. E Deus então, quando disse para Salomão que rasgaria, que faria com que o reino fosse dividido por conta dos erros de Salomão, a Bíblia diz que começou vários inimigos se levantar contra Salomão. Levantou-se assírios, levantou-se egípcios, levantou-se edomitas, levantaram-se vários povos que vieram contra Salomão, que vieram com o intuito de destruir o reino de Israel. Aí chegou o dia que aconteceu que este rapaz chamado Jeroboão, que servia a Salomão, ele decide ir embora, porque ele viu que Salomão estava fora da casinha. Ele ficou meio louco. Salomão sempre foi uma bênção, mas o Jeroboão trabalhava, era servo fiel de Salomão, mas ele percebeu, olha, aqui não dá mais, tem alguma coisa que está errada aqui, tem uma coisa que não condiz com o Salomão que eu conheci, não é esse Salomão pervertido que eu estou vendo. Aí ele fala no versículo agora 26, até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa, porque se levantou contra o rei Salomão, Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era o que, gente? Varão valente, e vendo Salomão, esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. E sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Ahias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. Deixa eu explicar, porque a leitura eu sei que é um pouquinho difícil, então eu preciso que você dê atenção.
Então aconteceu que Salomão, ele teve os inimigos se levantando contra ele, até os amigos, até porque a Bíblia fala até Jeroboão. Já dá para entender porque fala até, porque Jeroboão era amigo de Salomão. Jeroboão era alguém que estava dentro do palácio servindo a Salomão. E inclusive Jeroboão, ele estava a comando de toda a casa, de todo o palácio ficava debaixo da mão de quem? De Jeroboão. Então Jeroboão era um homem bem visto diante de Salomão e diante de Deus. Só que Jeroboão, quando viu que esse homem começou a falhar, o que ele fez? O que ele percebeu? Quando Salomão começou a ficar meio perturbado, o que ele fez? Ele saiu. Amados, nós temos que reconhecer o seguinte: a palavra de Deus, irmão, ela é pura e perfeita. Se você conhece alguém que é de Deus, e essa pessoa de Deus começa com umas ideias meio estranhas, o que você tem que fazer? Foge. O Paulo disse assim: se alguém pregar algum evangelho, se alguém ensinar para vocês uma palavra que não seja essa que nós pregamos, que seja anátema, que seja maldição. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele disse: olha, a pessoa que pregar a palavra distorcida, a pessoa que pregar a palavra de Deus de uma maneira errada, esta pessoa, ela está pregando maldição. Então nós não temos que ouvir a pessoa que ela diz estar pregando uma coisa que é de Deus, sendo que não era de Deus. Amém? O que Jeroboão fez? Aqui não é meu lugar mais, porque nesse lugar agora, antigamente eu vinha, eu participava do culto, era uma bênção, mas agora eu não sei o que aconteceu, a pessoa virou a cabeça, agora começou a falar umas coisas nada a ver, começou a inventar coisa que não deve, começou a aparecer pecado, é filho com pecado, é fulano com pecado. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa igreja. Foi o que o Jeroboão fez. Deu para você entender? O Jeroboão entendeu: olha, eu não vou ficar aqui, porque o Salomão está errado. Irmãos, quando isso aconteceu, veja que Salomão ele foi para um declínio tão grande, que ninguém, nem aqueles que viviam com ele, acreditavam mais nele. Um homem da maior sabedoria humana que já existiu nessa terra. O Senhor nos disse: sábio como você foi, ninguém nunca será. Rico como você foi, nunca ninguém será. Diga amém. Olha que promessa, olha que palavra. Porém ele terminou a vida perdido. Então às vezes nós passamos a vida inteira procurando uma coisa, chegamos no fim, depois que alcançamos ela, nós vemos que aquilo não era necessário, e na verdade o necessário era coisas mais simples. E agora você consegue entender que Jeroboão fugiu. Olha, isso aqui está errado. E ele sai e encontra um profeta, e Deus mandou esse profeta falar com Jeroboão, e esse nome de profeta chama-se Aias. E o Aias fala então com o Jeroboão, e agora eles começam a conversar, e Deus manda uma palavra para Jeroboão. Diga comigo: olha a bênção chegando. Mas tem que ser com fé, gente, não pode ser com preguiça não. Fala assim: olha a bênção chegando. Já viu falar aquele ditado assim, quando tu não quer? Você nunca ouviu falar isso? Quando tu não quer, tem quem quer. Quando você não quer, tem quem queira. Se Salomão não quis ser um rei, se ele não quis passar para os seus filhos a bênção, agora Deus vai mandar alguém que quer, alguém que quer abençoar. Pastor, lá em casa meu marido não quer abençoar lá em casa, mas eu quero. Diga amém, irmã. Então abençoe a senhora. Se ele não quer a bênção, receba a senhora em nome de Jesus. Deus, eu vou fazer a tua parte, a parte que me cabe da palavra. Pastor, lá em casa minha mulher não quer servir a Deus, então faça você, homem de Deus, sirva você ao Senhor. Pastor, lá em casa os meus filhos não querem servir a Deus, sirva a senhora, sirva o Senhor, sirva o pai, sirva a mãe, sirva a Deus. Seja você temente. Diga comigo: olha a bênção aí. A bênção é para você, a bênção é para nós que queremos ser abençoados. Salomão tinha a bênção, mas ele fez o que? Ele jogou fora. Ele jogou a bênção fora. Quantas pessoas estão jogando a bênção fora? Porque vão para a impiedade, vão para o caminho errado. Pastor, eu caí, tomei um colezinho de pinga. Pastor, foi só uma cervejinha. Aquilo ali foi tudo que o diabo queria para montar nas suas costas e condenar você a vida inteira. Pastor, eu só traí minha esposa um dia, foi só uma traiçãozinha. Aquela traição ali te condena você a vida inteira, e você nunca mais vai ter paz se você não pedir perdão e se arrepender.
Então veja que houve agora aqui um momento de bênção para quem quer ser abençoado. Amados, eu posso, irmão, ser talvez, vamos dizer que fosse o pastor mais usado por Deus, ou melhor, posso dizer que é até o menos usado. Mas, irmão, trazendo a palavra de Deus para você, com bênção, aquele dia que Deus quer ministrar o teu coração, aquele momento que Deus quer falar com você. Se você não quiser ser abençoado, você não vai ser do mesmo. Eu posso te abençoar, mas você não quer. Quem quer a bênção, diga amém. Então receba a bênção de Deus. Versículo de número agora 30, versículo 30 diz assim: E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 12 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Olha um pouquinho para o pastor. Qual que é a profecia do profeta Aias? Jeroboão. Está vendo aqui agora essa veste nova que eu estava sobre meu corpo? Ele rasgou com 12 pedaços essa veste, e ele fala: olha, eu vou entregar para você essas 10 partes, porque Deus está dizendo que a partir de hoje, Deus manda falar para você, que a partir de hoje o rei, quem reinará Israel será você. Você tomará posse, você reinará, porque Salomão fez com que o povo de Deus se desviasse a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar santos, eles começaram a adorar imagens, e quando eles fizeram isso, Deus ficou furioso. Quando você troca a glória de Deus por qualquer outra coisa, Deus fica furioso com você. Amados, eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia diz até em um caso em Ezequiel, que a maldição hereditária, ela não existe. Porque quando fala maldição hereditária, é uma maldição que o filho passou para o pai viver. E isso não existe. Por quê? Porque Deus disse em Ezequiel: os pais comeram uvas verdes, e os filhos nasceram com os dentes embotados. Aí o Senhor disse: não se contará mais esse provérbio em Israel, porque toda a alma é minha, tanto a do pai quanto a do filho. Aquela que pecar vai pagar a pena. Então, se o pai pecou, vai pagar pelos erros dele. O filho pecou, quem vai pagar? Eu posso ver meu pai fazendo um mau exemplo e seguir o mau exemplo dele, mas é um direito meu de fazer o que é errado. Pastor, minha mãe vive me amaldiçoando, então abençoe ela, faz ao contrário. Pastor, meu irmão vive me amaldiçoando, então abençoe ele, faça ao contrário. Porque ele pagará por aquilo que ele faz, você pagará pelo que você faz. Deu para entender ou não essa parte? Então não precisa do pastor, eu não vou abrir porque é muito assunto para falar, já até passei do meu horário aqui. Quando então o Aias diz para ele essa palavra, diz: olha, você vai ser agora aquele que vai estar à frente de Israel, você que vai governar. Nesse momento, eu vou ter que pular essa parte, porque senão o assunto vai crescer muito. Ele tem que fugir para o Egito, porque Salomão queria fazer o que com Jeroboão? Matá-lo, porque ele sabia. Agora, Salomão, ele precisou de matar alguém, gente, antes de pecar? Salomão precisou de fazer algum mal para alguém, perseguir alguém por conta de antes ele não ter vivido no pecado? Agora que ele pecou, que ele saiu da presença de Deus, o Jeroboão teve que fazer o quê? Teve que fugir, senão Salomão mataria ele, porque Deus disse que ele seria o rei. Amigos, vamos pensar o seguinte: você quer a sua família abençoada? Sim ou não? Não viva no pecado. Mas pastor, o problema é eles que estão no pecado. Então não viva você no pecado, porque você longe do pecado, você tem bênção para dar e bênção para receber. Agora quando você está no pecado, você não tem bênção para dar, muito menos para receber. Deu para entender? Então eu não posso estar no pecado, eu tenho que sair do pecado, eu tenho que sair do que é errado. Aquilo que está acontecendo na minha casa não é de Deus, então eu tenho que sair disso.
Lembra que nós lemos em Provérbios, o que ele disse para nós? O ímpio sempre acha que está sendo perseguido. Salomão foi perseguir o Jeroboão. Jeroboão tinha algum pecado, gente? Muito pelo contrário, quando ele viu o erro do Salomão, ele fez o quê? Eu vou embora, não vou ficar nesse lugar, porque isso aqui está errado. Só que está errado. E quando ele partiu, vamos agora no capítulo 12, no mesmo lugar, versículo 26, né? Paramos no versículo 11, 26, agora vamos no 1 Reis 12, versículo 26. 1 Reis, capítulo de número 12, versículo 26. Quem achou, diga achei. Achou? 1 Reis 12, 26. Antes de você ler, eu vou falar para você que entrou então reinar no lugar do Salomão, seu filho. O seu filho, quando ele começou a reinar, a Bíblia fala, olha um pouquinho para o pastor, dê atenção a essa parte, que Roboão começou a reinar. E o povo, quando viu que Roboão começou a reinar, eles foram até Roboão e falaram: Roboão não é Jeroboão, Roboão era filho de Salomão. Então, quando ele começou a reinar sobre todas as tribos de Israel, sobre todo Israel estava debaixo da mão do filho de Salomão, porque Salomão morreu, só que Deus havia dito que quando o filho dele reinasse, seria dividido. Já pensou, irmão, viver uma vida sabendo que vai ter uma divisão? É triste ou não é? Tem pessoas que se dividem de Deus, tem pessoas que se afastam de Deus, tem pessoas que sabem: pastor, eu não sinto mais aquela alegria. Enfim, a pessoa dividiu o coração, metade para o mundo, metade para Deus. Pastor, eu quero beber um pouquinho, mas eu quero servir a Deus. A pessoa está dividida, ela não está com Jesus 100%. O coração tem que ser 100% de quem? De Deus, de Jesus. Aí eu termino essa parte. Quando então Roboão assumiu, a Bíblia fala que o povo veio até Roboão, o povo de Israel, e falou: Roboão, o seu pai agravou muito sobre nós o peso dos impostos, tem como baixar os impostos, nós vamos te servir com amor. E Roboão então toma uma atitude, eu não vou entrar na história, mas ele vai consultar os sacerdotes falam: olha, melhor você ouvir o povo, porque o teu pai agravou muito o peso sobre eles. O Salomão estava tão errado, que ele pôs um peso, um fardo sobre o povo. E agora o filho podia fazer o quê? Consertar. Irmãos, teu pai errou, tua mãe errou, seus avós erraram, conserte o que estava errado. Você pode fazer diferente, diga amém. Você pode fazer diferente, você não precisa continuar errado como eles foram. Pastor, meu pai e minha mãe foi uma bênção, então seja uma bênção como eles foram. Mas se eles não foi o melhor exemplo, siga a palavra de Deus. Não erre por, eu sou assim porque eu puxei para a mãe. Eu puxei para Jesus. Quem puxou para Jesus, diga amém. Deu para você entender puxar? Eu sou parecido com Jesus. Quem é cristão, diga amém. Você sabe o que significa ser cristão? Sabe ou não? Ser cristão significa ser parecido com Cristo. Então Roboão seria o Salomãozinho. Por que ele seria o Salomãozinho? Porque o povo veio até Roboão e ele teve a opção de escutar os jovens. Cuidado, para você não ficar ouvindo amigos. Amigos muitas vezes eles são oportunos. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, gente? Amigos são oportunos. Tem amigos que ele só é teu amigo enquanto ele vê algo que precisa de você. Tem amigos que ele só vai ser fiel a você enquanto você é fiel a ele. Tem pessoas que não vão dar espaço para você. E isso é um perigo, porque aí elas vão querer que você caia. E os amigos de Roboão, jovem Roboão, diz para ele: olha, eu se fosse você falava para eles, se o seu pai foi ruim, você vai ser pior do que ele. Ele disse assim, para a gente poder passar para o final: se o dedo do meu pai, se o dedo mindinho do meu pai era grosso, as minhas costas é mais larga que os dedos do meu pai. Sabe o que ele quis dizer? Eu vou ser muito pior que meu pai foi para vocês. Aí você acha que o povo ficou como? Feliz? Como que o povo ficou? Ficou perturbado. Como assim? Já está difícil o negócio, você chega, em vez de falar que vai melhorar, você quer piorar. Ele nem político ele soube ser, nem mentiroso ele soube ser. Ele nem politicar ele conseguiu fazer, de tanto que estava, numa vertente errada. Quando a gente está no caminho do ímpio, quando a gente está andando na mente da impiedade, quando a gente acha que está vivendo uma vida boa, mas está vivendo uma vida de impiedade, irmãos, nada a gente faz dar certo. Você pode botar a mão para fazer um monte de coisa, você pode até chegar a reinar, só que Deus não abençoa, porque aquilo ali não é projeto de Deus, não era para ser daquele jeito. Enfim, agora chega o momento que nós vamos fazer a leitura, que Jeroboão voltou. Lembra que Jeroboão foi para o Egito? Estão lembrados? Jeroboão foi para o Egito, porque Salomão queria matá-lo. Quando ele ficou sabendo que Jeroboão
que Salomão tinha morrido, ele voltou. Ele tinha uma promessa, o profeta disse que ele seria o rei, e ele voltou. Então o povo, quando viu chegar o Jeroboão em Israel novamente, o que o povo fez? A partir de hoje, rei de Israel será Jeroboão. Diga graças a Deus. Olha só, Deus tirou da mão daquele que tornou-se ímpio, para dar para aquele que era justo. Você pode falar amém, gente? Amém. Deus tirou, porque o Salomão era de Deus, mas ele terminou a vida como ímpio. Deus tira da mão do ímpio, para colocar na mão de quem é justo, de quem anda com Deus, de quem anda na verdade, de quem anda no que é certo. Jeroboão andava no que era certo? Sim ou não? Sim. Agora acontece um probleminha. Jeroboão assume o reinado. Lembra que eu disse para você: olha a bênção aí. Você falou comigo: vem, pode me mandar que eu quero bênção. Agora você pode falar comigo assim: olha a bênção indo embora. Fala, pode falar: olha a bênção indo embora. Por quê, pastor? Versículo de número 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor. Versículo 27, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Deixa eu explicar para você, irmãos, nós tínhamos direito de ser salvos sem Jesus? Sem Jesus nós tínhamos direito de ser salvos? Não. Se não fosse Jesus me amar, irmãos, Jeroboão não recebeu um amor, mesmo não sendo rei, mesmo não sendo filho de rei, mesmo não sendo da linhagem de rei. O que o Jeroboão era, gente? Era um copeiro. Ele cuidava do palácio, ele era só um serviçal. E Deus honrou ele para ser o que, gente? Rei. E a maior parte de Israel ficou em atributo desse homem. Irmãos, nós recebemos o céu como herança por aceitar Jesus. Nós recebemos Jesus, e Ele nos deu essa salvação. Então nós temos que entender que nós não podemos, irmão, brincar com as coisas de Deus. Deus me deu o que não era meu direito. E agora o Jeroboão, ele fica preocupado, preste atenção. Ele fica preocupado, porque o povo ia até onde para adorar a Deus? Onde que eles iam para adorar a Deus? Em Judá, em Jerusalém, onde quem governava? O filho de Salomão, Roboão, que tinha ficado com Judá por amor de Davi, não foi por amor de Salomão, porque Deus disse: Davi, eu não vou passar de você o reino. Meu irmão, você já pensou a tua bênção, o favor que Deus fez por você, abençoar teu filho, teu neto, teu bisneto, teu tataraneto e assim por diante? Diga amém. Davi, por amor de Davi, o Roboão não perdeu o reino dele. Ele não ficou com todo o reino, ficou com uma parte pequena. Quem quer a bênção toda, diga amém. Nós não podemos dividir, nós queremos a bênção completa. Eu sou curado 10%, não, tem que ser curado 100%. Amém, gente? Agora, para a gente poder fechar, prometo que eu termine em hora com vocês. 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez o que, gente? Você pode ler para mim, por favor? 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que se fizeram subir da terra do Egito. Olha um pouquinho, pastor. O Jeroboão, com medo das pessoas chegarem em Jerusalém e começarem a adorar a Deus, e o Roboão chamar eles para ficar do lado dele, e ele com medo de Roboão matar Jeroboão e tomar o reino dele de novo, ele faz uma invenção. Ele pega 2 bezerros, ele pega ouro, ele faz uma fundição de ouro e faz 2 bezerros. E esses 2 bezerros ele colocou em 2 lugares específicos. Ele colocou esse bezerro onde as passagens davam para chegar em Jerusalém, para chegar em Judá, onde as pessoas iam para adorar a Deus. Aí ele começa a falar para as pessoas assim, eu vou ler que é melhor, vou ler porque daí eu não preciso de falar para você, explicar do meu jeito, você entende como está na Bíblia. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan, os 2 caminhos que faziam ir para Jerusalém. E este feito se tornou o que, gente? Em pecado, pois que o povo ia até onde, gente? Até Adã, cada um para fazer o que, gente? Adorar. E aonde que tinha que adorar? Em Jerusalém. Tinha que ir em Judá.
Só que o Jeroboão, ele não entendeu, ele não soube aproveitar a oportunidade que ele teve. Lembra que eu disse para você? Olha a bênção chegando. E para quem não sabe viver na bênção, para quem prefere viver na impiedade, olha a bênção indo. Jeroboão não era nada. O Jeroboão apareceu aqui como um Zé Ninguém e tornou-se o rei. E ele vai voltar a ser o que, gente? Um Zé Ninguém. Porque ele começou a fazer o mesmo que o seu antecessor tinha feito. Quem que era o rei antecessor? Salomão. Por que Deus ficou bravo com Salomão? Porque ele preparou também ali os seus bezerros de ouro para que o povo adorasse os deuses de Malcom, e aí por diante vai. Gente, nós temos que reconhecer, tem pessoas que saíram da impiedade, saiu da bebida, saiu do cigarro, saiu da pornografia, saiu da mentira, saiu da lascívia, saiu do adultério, saiu de tanta coisa errada na vida, mas Deus perdoou, lavou, a pessoa se tornou uma bênção, amém? Só que o tempo passou, e essa pessoa foi e fez um bezerro de ouro para ela. Tem gente que está fazendo bezerro de ouro para você. Tem gente que o teu bezerro de ouro é a pinga que você bebe, a cerveja que você bebe. Tem gente que o bezerro de ouro é o cigarro, é a droga. Tem gente que o bezerro de ouro é a traição, trair a mulher todo dia, trair o marido, enganar, mentir. Tem gente que está fazendo, o que Deus falou? Olha, já que vocês não me adoram, já que vocês querem adorar esse bezerro, Deus entendeu isso como se fosse o quê? Pecado. Irmãos, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Irmãos, porque existem coisas que são 1 em 1 milhão. Em 1 milhão de oportunidades, uma chance pode dar certo. E se você desperdiçar ela, pode ser que ela não volte mais. Aí começa aqui agora uma guerra. Jeroboão fica perturbado. Jeroboão levanta um altar para as pessoas começarem a adorar os demônios. Esse bezerro de ouro. Irmão, um homem que era justo. Não foi o que Deus disse? Foi ou não foi? Eu quero que agora Jeroboão seja rei, porque ele é justo. Irmãos, Deus te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Deus está olhando para o teu coração agora. Deus, Ele olha para você e fala: você quer me servir? Você agora está vivendo comigo? Então eu te abençoo. Só que se você se desviar do caminho de Deus, a culpa não é dele. Foi você que quis sair da presença de Deus. Foi você que quis ir para a impiedade. Lembra que eu disse? Nós começamos aonde? Onde começamos? Onde começamos? Provérbios 28, e onde a gente vai terminar? Provérbios 28, versículo de número 17. Provérbios 28, Provérbios capítulo 28, versículo de número 1. Quem achou, diga achei. Vamos ler juntos agora? Provérbios 28, 1, vamos ler junto? Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Irmãos, o justo Jeroboão foi justificado porque ele andava em justiça. Quando ele foi para o pecado, Deus não justificou ele, porque ele foi se tornar um homem ímpio. Enquanto estamos na justiça, Deus nos justifica. Enquanto nós estamos sendo justificados por Deus, nenhum mal pode nos perseguir. Porém, o ímpio sempre vai achar que tem perseguição. O que o Jeroboão achou? Se eles forem para Jerusalém, eles vão parar de achar que eu sou o rei, vão querer colocar o Roboão no lugar dele. A mente dele, o coração dele foi para um lugar diferente, onde Deus achou ele. Deus achou o Jeroboão de coração limpo, um homem justo, que saiu da casa do Salomão porque viu Salomão errar, agora também entrou no mesmo erro. Em outro tempo você defendia a igreja, você defendia o ministério, você não aceitava que falasse mal do pastor, não gostava que falasse do dízimo perto de você, porque você é dizimista, porque você é ofertante. Agora alguém começa a falar, você entra a falar junto. Alguém começa a falar da igreja, porque esses pastores, porque não sei o que, aí você está lá no meio junto, está deixando a impiedade entrar onde? A impiedade. E o ímpio sempre acha que tem alguém? O ímpio sempre acha que tem alguém atrás dele. O ímpio sempre fica na espreita, ele sempre acha que tem alguma coisa. E na verdade, o ímpio ele está assim, porque ele sabe que o errado é quem? É ele mesmo. Por que o ímpio procura erros? Porque ele é errado.
Irmãos, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, líder do estado do Paraná, meu pastor, ele disse que nós somos, nós pessoas, a nossa vida, eu inúmeras vezes eu ouvi ele falar sobre isso, nós somos aquilo que fazemos, não o que nós falamos. Nós somos o que fazemos, não o que falamos. Você pode, não, porque eu sou uma bênção, porque eu não falo mal de ninguém, eu não minto, eu sou uma bênção, pastor, eu sou uma bênção. Mas as tuas atitudes são diferentes do que você fala, então você é ímpio. É o que a Bíblia está dizendo. Deu para entender, gente? A pessoa que vive assim, ela é ímpio. E o ímpio sempre vai achar que estão contra ela, estão injuriando ela. O ímpio nunca vai ficar em paz, porque o ímpio, ele vê erro em tudo, porque quem é errado? Ele. Jeroboão foi abençoado, mas jogou a bênção fora. Quem foi abençoado que diga amém? Não jogue a tua bênção fora, não despreze o que Deus te deu, amém?